É porque é complicado, complicadíssimo para mim falar sobre isso aqui. Vocês vão ver por quê no decorrer dessa explanação. Muitos outros, em vários anos, me fizeram essas questões, algumas dessas questões aqui. Decidi condensar as 3 questões que aparecem no material que eu vou apresentar agora. Mito ou verdade? Os japoneses são muito xenófobos? Teve boa parte, sabe, foi também não só a questão, mas os debates que eu tive com ela no Facebook, inclusive sobre a questão dela, que não dá para responder. Esse YKK, se a gente olhar na calça jeans, qualquer calça jeans da casa de vocês, vocês vão encontrar o YKK. Yoshida, eu falei Yoshimoto outra vez, mas é Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisha, a maior empresa de zippers do planeta, monopólio de 90% de zippers, sabe, do mundo. E ela ouviu dizer que o dono da empresa de zíper YKK sabe, sofre boicote. Seria um Brakumin, que o dono seria Brakumin, que seria um desses excluídos sociais japoneses, e que as calças, os zippers, são boicotados pelo mundo. Quanto a ser boicotados pelo mundo, parece que sim. Inclusive encontrei 2 artigos em português contando histórias antigas das vovós aqui no Brasil, vovós japonesas que vieram do Japão, que não usavam calça jeans porque tinha o YKK. Isso é o que dizem. Se é mesmo, se o dono era mesmo um desses excluídos, eu não descobri. E estou contente de não ter descoberto. Porque não vai ser eu, canalha, a apontar para aquele senhor ali e dizer que ele é para que ele sofra mais preconceito. Gostaria de saber mais sobre os Brakumin. Brakumin são os excluídos. São os intocáveis japoneses. O povo invisível, os discriminados do Japão. Os ETA do Japão. Os impuros. E é esse o assunto penoso, difícil pra caramba de falar, que eu trouxe hoje para vocês. Em caráter de informação e não para propagação de mais discriminação, tá? É bom que a gente entenda, que a gente leia, que a gente estude, que a gente aprenda, certo? Mas é só com o intuito de propagar a informação e não a discriminação, não o preconceito, tá? Do que são esses intocáveis que eu estou falando? Os Burakumin. Bom, é difícil de explicar, Kopenchas, mas no Japão, até hoje existe um povo que desde tempos antigos sofre discriminação. Os Burakumin. Desde, olha, começo do período Edo, a Idade Média, ali por 1600, que começou essa vertente de pensamento, que acredito que seja a origem. Deixa eu explicar direito para vocês. Bom, intocáveis no Japão. Eu vou mostrar para vocês em vídeos depois, ainda de forma visual, quem são esses intocáveis, ou não quem eles são, como são e como são tratados esses intocáveis do Japão. Essa casta, chamada de casta baixa no Japão. São pessoas que, até hoje em dia, têm uma certa dificuldade de conseguir emprego, de conseguir casamento com qualquer pessoa, até hoje no Japão. E são obrigados a trabalhar em certas áreas que ninguém quer trabalhar. São perpetuamente. Ele, o pai dele, o filho dele, o avô, o neto, o bisneto vão ser praticamente obrigados a trabalhar nessa área. Desde que foi colocado isso que eu ia começar a explicar agora aqui nesse videozinho. O chamado de Shinoukou-sho. Foi uma vertente de pensamento confucionista que foi implantado no Japão. Chamado de, como é que era mesmo? Também tinha mais uma. Os estudos das leis, era uma coisa assim, um tipo de corrente de pensamento antiga lá pela Idade Média chinesa, que acabou sendo introduzido no Japão, dividindo em 4 classes grandes e importantes no Japão. E no ano 1600 foi colocado, saindo do pensamento, foi colocado praticamente no papel, o que virou o Mibun Seigen, isso no começo do período Edo, 1603, por exemplo, onde separaram 4 categorias no Japão de pessoas mais ou menos importantes, que eram os agricultores, os estudiosos e donos de terra, e aí entravam também os samurais, os artesãos e, por sua vez, os comerciantes, dividindo em 4 categorias, grupos de pessoas. Quem era estudioso, samurai, exército, era um grupo.
era uma espécie de casta. E quem fosse dono de terras também pertencia a essa casta, a casta Shi. No caso do No, os fazendeiros, quem tinha plantação, quem colhia, quem plantava, eles eram alguém. Os artesãos, quem trabalhava com tudo, uma artesania desde espadas a madeira, e por sua vez os comerciantes, eles foram categorizados, eles tinham o Mibun, ou seja, a identificação, até para viajar no Japão. Haviam postos, como se fosse os postos de aduana dentro do Japão, em que só entravam naquela cidade ou só podiam andar livremente pelo Japão quem pertencia a essas 4 classes. Samurais, comerciantes, eles podiam ter acesso livre a praticamente todas as cidades do Japão. Mas quem estava de fora dessas 4 categorias, eles não tinham liberdade de caminhar pelo Japão. Eles não tinham acesso a muitas cidades. Eles eram barrados, expulsos, escorraçados dali. E essa é a verdadeira origem, certo, que mais se acredita ser desse preconceito, dessa discriminação perpétua no Japão. Os excluídos, que como não podiam trabalhar, não podiam ser comerciantes, não podiam ser donos de terra, não podiam ser samurais, não podiam nem entrar em templos, eles só podiam trabalhar com o pior do pior do pior. Limpeza de fossa, sangue animal, como açougueiros, curtumeiros que limpam couro, cadáveres como coveiros. No final desse período terrível de discriminação real, que só podiam trabalhar como coveiros ou como curtumeiros de couro, ou como executores, ou açougueiros ou limpadores de fossa, ou agentes funerários, inclusive, viu, no período medieval eles tinham que usar panos no rosto para demonstrar a categoria deles, tão discriminados que eram. A sombra deles naquela época não podia tocar numa pessoa, porque deixava a pessoa impura. No final desse período Edo, que eu penso aí, 1867 por aí, houve reformulações, a reforma Meiji no Japão, sabe? Houve o fim do shogunato e foi promulgadas as primeiras leis de igualdade no Japão e o término definitivo das castas no Japão. E então, ainda no século XIX, houve uma esperança, um afã das pessoas que estavam sendo discriminadas porque eram consideradas burakumin, esses discriminados invisíveis, tiveram a esperança de que, beleza, agora vamos ser tratados como iguais. Só que não foi bem assim. Porque o governo Meiji naquela época, não colocou na lei que todo mundo era igual para benefício das pessoas, que eram os excluídos que só trabalhavam com a pior parte do Japão, mas sim para que eles pagassem impostos. Então não era uma questão de igualdade. Shinichi Suzuki, em 1833, tomou essa foto de curtumeiros, provavelmente em Yokohama. Essa, Copenchas, é a única foto dos tempos antigos, sabe, dos burakumin, a única foto real. E tentam, pela internet afora, Copenchas, e em livros também, em explanações, até em filmes, até em dramatizações, são poucas, viu? É muito pouco material gráfico sobre o problema burakumin, o problema da discriminação no Japão, é muito pouco. Se vocês verem a quantidade de vídeo deletado, vocês se assustam. Os caras colocam e o YouTube e tudo mais deleta, apaga, dá até processo isso daqui. É a única foto que eu penso. E existe toda uma tentativa na internet chinesa, japonesa, oriental, de tentar dizer que eles são pessoas diferentes. Tentar dizer que eles têm a pele mais escura, que eles são mais baixinhos. Não, são iguais, japoneses como todo mundo. Como se fosse de ser diferente fosse motivo para se discriminar. Pois bem, essa é a única, viu? Quando eu digo única, única. Porque eu estou dizendo que existem fotos de Ainu sendo colocados como burakumin, o que é uma baita injustiça. É um outro grande problema do Japão. Na década de 20, Copenchas, houve um movimento por parte dos burakumin mesmo, dos invisíveis, de, sabe, solicitação de integração às pessoas comuns, já que pagavam impostos. Eram pessoas normais como todo mundo. Só que as pessoas continuavam ainda afastando eles, maltratando eles, porque eles eram de uma casta baixa. Ou seja, a lei dizia que todo mundo era igual. No entanto, as pessoas continuavam com aquela tradição ridícula. E na década de 20 houve toda uma tentativa, que não deu em nada, por causa da Segunda Guerra Mundial. Favelas da década de 60, Copenchas, favelas no Japão,
Essa aqui, se não me engano, em Kyoto, não, Osaka. Até a década de 60 haviam favelas assim, favela mesmo, Cupincha. Barraco mesmo, esses corredores estreitos. Mal tinha água encanada. As pessoas que moravam aqui, todos, castas, né? Casta de buraco, as crianças não podiam estudar em escolas comuns. A maioria eram praticamente analfabetos, não podiam estudar. Não deixavam que estudassem numa escola comum até a década de 60. Gente, Japão, gente, década de 60. Favelas, iguaizinhas às nossas. Essas são as moradias, esse local dessas moradias hoje em dia. Tudo urbanizado, porque houve um grande movimento de lá para cá para tentar esconder tudo isso. Acabar com tudo isso. Na década de 60 mesmo começaram a destruir essas favelas e fazer construções imobiliárias, movimentos imobiliários, apartamentos, prédios, a modernizar tudo e jogar tudo para debaixo do tapete. Porque a discriminação continuou e continua até hoje. É um problema crasso, Cupincha, é um problema complicadíssimo. Porque ao mesmo tempo que quando se fala, se mexe em ferida, que dói até hoje, se não se fala, as pessoas são prejudicadas. Entende? Aí que o governo japonês, são rumores, viu? Hoje em dia, dizem rumores que houve indenizações aos prejudicados por isso. Eu acabei, acho que estou trocando os vídeos, a ordem dos vídeos. Na década de 20 houve um movimento dos próprios Brakumin e uma certa abertura do governo, sabe, de aceitação, de tentar aceitar. E chegou até a haver jornais feitos só pelos Brakumin, como se fosse extraterrestre, mas chegou a ter jornais, panfletos. E também houve tentativas até de Olimpíadas, esporte, para tentar unificar essas pessoas e ter integração social geral das pessoas. Com muita discriminação, não funcionou. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Década de 20, década de 30 houve tentativas, mas com a Segunda Guerra Mundial, todo esse empenho, esse esforço foi jogado no lixo, foi esquecido. Em plena guerra, enfim, nem sei qual era a situação das pessoas na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, culminou com a criação das favelas, dos guetos, sabe, de Burakumin. Ou seja, por mais que a lei, em 1946 e 47, foram promulgadas novas leis, também por muito empenho dos norte-americanos de igualdade no Japão, inclusive um pequenininho capítulo que eu preparei à parte aqui sobre a lei de igualdade no Japão, igualdade total no Japão, não adiantou nada, que eu penso, para essas pessoas intocáveis japonesas. 14ª lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Não haverá discriminação. Mentira. Pelo menos está no papel. Mas não adiantou. Não adianta. É possível sim que a pessoa só de saber que aquele fechinho tem YKK e o boato de que o dono seja um desses intocáveis antigos e a pessoa não comprar, é muito provável que seja verdade. É aquela discriminação perpétua. Não acaba nunca. E no final, as pessoas de hoje em dia não sabem nem por que estão discriminando. Porque se é diferente, se for por causa de questão de pele, já não é aceitável. Imagine pessoas só porque no passado tiveram que trabalhar, porque senão morreriam de fome, tiveram que trabalhar com carne, com couro, com cadáveres, e daí em diante ele é um excluído social. É umas coisas, cara, que, meu Deus, e é uma coisa que também aconteceu no Brasil também, e acontece até hoje no Brasil também. Certo? Porque aquela pessoa ali foi escravo, a pessoa não, os antepassados foram escravos, ele é maltratado até hoje em dia. É umas coisas que eu penso. O cúmulo foi que na década de 90 foi descoberto isso daqui. Foi em Osaka, que eu penso, uma localidade chamada de Hinode. Foi descoberto na década de 90, através de um programa de TV. E foi o esquecimento, porque tudo foi destruído. Qualquer coisa que lembrasse os Burakumin foi destruído no Japão e tudo foi ocultado. E esse é o cemitério comunitário Hinode, um cemitério público que tem lá em Osaka, o cemitério de lápides de Hinode, no qual, na década de 90, acho que 1991, 92, uma equipe de televisão foi lá e bateu o flagrante, que são as filmagens que vocês estão vendo, não as fotos, que as fotos são
de hoje em dia. E muito obrigado a Bárbara Santos Mussumê, que me deu a dica de usar o Google Maps para colocar as imagens de hoje em dia desse cemitério. Isso, Cupinchas, é um muro dentro do cemitério até a década de 90. Um muro separando lápides de um lado, lápides do outro. Na década de 50 era uma cerca nesse mesmo cemitério. Separação de mortos, Cupinchas. Até depois da morte havia essa discriminação, esse sabetsu, esse racismo daqueles que, lógico, de forma bonitinha, os que eram da localidade de Rinodê, por lado de cá, os que eram de fora da localidade, lado de lá. Porra nenhuma, mentira. Não era mais que Buracomin, os impuros. Esse muro foi destruído. Foi na mesma década de 90, quando rodou esse programa de TV, foram lá e a prefeitura arrancou esse muro. Só que lá na parede do lado de lá sobrou um pedacinho de tijolo. Sabe, a sombra desse muro ainda existe, nesse mesmo cemitério. É umas coisas, gente. Pra matar pau, pra derrubar a gente da cadeira. Durante o período Edo, que foi até 1867, existiram os templos Eta, os Eta-dera. Porque quem fosse dessas castas baixas, Cupinchas, não podia entrar em templo comum, só em templos específicos. E, com a entrada da Reforma Meiji, todos esses templos tiveram seus nomes trocados, tiveram suas identidades trocadas, tudo foi apagado. E a primeira foto desse videozinho é uma das poucas fotos, de duas ou três, de dois templos que consegue se reconhecer que eles eram exclusivos para Buracomin. Que, como esse mapinha mostra, Cupinchas, as pessoas, até as estradas eram separadas. As pessoas comuns andavam por uma estrada, por uma trilha de estrada. As pessoas consideradas impuras tinham que usar outras estradas. E até mesmo templos eram separados. E isso tudo foi jogado por debaixo do tapete, escondido. É difícil de concordar com esconder, mas não dá para aceitar também. Porque se a gente mostra, a gente mexe numa ferida. E reacende esse preconceito, reacende essa discriminação. Mas a gente fica quieto, ninguém fica sabendo que esse tipo de coisa aconteceu e continua acontecendo. Hoje, Cupinchas, quem são eles? Os Buracomin. Essa é uma imagem antiga, né, Cupinchas, da década de 50, de um homem com um caminhãozinho, com uma espécie de pipa sugando, que as crianças já fazem no nariz. Fossas, Cupinchas. Cocô. No Japão ainda é possível se ver ainda os banheiros de fossa. E claro, os banheiros químicos hoje em dia. Hoje em dia tem muito banheiro químico por aí. Hoje em dia quem trabalha nesse trabalho de fossa no Japão, Cupinchas, são ex-presidiários, pessoas com deficiências ou doentes mentais, por incrível que pareça, e os Buracomin, ainda hoje em dia. O salário é fenomenal, certo? Mas o rumor geral é que se eu, Rusmeia, trabalho nesse trabalho, meus irmãos perdem o emprego na fábrica. Acredita nisso? E essa família que veio ao público num pequeno documentário de açougueiros, como se vê na imagem, né? Matam o animal. Por matarem, por mexerem com sangue, são considerados impuros até hoje. E isso é de uma hipocrisia sem tamanho. Os japoneses comem muita carne, hoje em dia. E os curtumeiros também. Quem mexe com couro, quem trabalha com couro, com carteiras, muitos são por moda, porque se apaixonaram pelas carteiras norte-americanas e toda a arte norte-americana de carteiras. Eles não têm nada a ver com isso, certo? Mas, tradicionalmente no Japão, quem trabalha com couro, principalmente no passado, hoje está mais diluído isso, eram Buracomin, os impuros. E, claro, coveiros e todos aqueles que trabalham na área funerária, até hoje em dia. Devido ao filme Okuribito, A Partida, houve um interesse muito grande de pessoas comuns de se tornarem os kannoushi, as pessoas que preparam os mortos no Japão para enterro. Limpam o morto, arrumam ele, maquiam ele. Mas, no geral, tradicionalmente são famílias tradicionais, algumas não Buracomin, saibam disso, viu? Algumas não, de agentes funerários, e muitas sim, mantidas como pessoas apartadas da sociedade porque mexem com atividades impuras. Se até hoje em dia existe esse conceito, se uma pessoa que é Buracomin, desses excluídos, uma pessoa que mexe com cadáveres, se tocar
na pessoa, essa pessoa fica impura por um mês. Até hoje em dia existe esse conceito só porque tocou. Duas coisas agora para concluir isso daqui, depois a gente vai conversar com o Penchas. É que não podia deixar de lado também de fora o povo Sanka, o misterioso povo Sanka, que existiu até a década de 50 no Japão e eles desapareceram por completo. Já não tinha registros originais do que eles eram. E enquanto eles viveram, havia muito pouco interesse para saber quem eles eram. E quando eles finalmente desapareceram, aí que esqueceram deles. Salvo por dois, um folclorista e um escritor. O Misami... esqueci o nome dele. Depois você vê ali, pausa o vídeo e assiste ali. Que escreveu um livro. E o Kunio Yanagita, o folclorista que também fez análise em cima do Utsurobune. Sabe, trabalharam em cima desse povo misterioso que vivia nas montanhas do Japão. Em todo o Japão, eles eram nômades. O povo Sanka, povo da montanha. Eles eram considerados naquele tempo, até a década de 50, como os ciganos japoneses. Eles tinham linguagem própria, escrita própria e hábitos próprios de viver. E desciam das montanhas. E ninguém sabe de onde é que eles vieram. Sabe-se hoje que eles eram japoneses. E existiu a suspeita de que eles eram Yayoi, descendentes de chineses dos tempos antigos ou remanescentes do povo Jomon, povo pré-histórico japonês. As letras antigas deles são Toyoku Moji, né? Sabe, são certinhas com algumas letras chinesas antigas. Talvez daí. A primeira menção deles foi em 1185, período Heian. E essas são algumas fotos da década de 70, década de 50, viu, Copenchas, deles tomando banho. Sabe, fazia um buraco no chão, puxava uma lona e tomava banho de furô ali dentro. Um pouco mais de fama deles é que eles moravam praticamente na floresta dos suicidas. E um detalhe importantíssimo é que no Japão antigo expulsavam os leprosos. E quem cuidava dos leprosos expulsos, banidos, era o povo Sanka, demonstrando que eles eram bonzinhos, eram bons. Apesar de não falarem o idioma, de serem escorraçados e de serem tratados como impuros também, como os Brakumin, eles cuidavam dos leprosos, que também era uma outra casta à parte. Falar dos leprosos japoneses também é uma outra pedreira, sem tamanho. Chegou a existir ilhas no Japão, só de leprosos semelhantes aos leprosários brasileiros. E existiu também o Shimanagashi no Japão, onde pessoas com lepra, em tempos muito antigos, colocavam num barquinho e jogavam para o mar para que morresse. É umas barbaridades tremendas. Em 1946, deixa eu ver ela falar um pouquinho. Essa vienense, Viena é austríaca. A Beate Sirota Gordon. Fenomenal, por sinal. Ela era filha de russos e judeus e nasceu na Áustria. Ela acabou indo para o Japão com 5 anos e se tornou a tradutora principal do MacArthur das Forças de Ocupação de 1945-46. E foi ela quem redigiu a primeira lei mundial de igualdade entre mulheres e homens. Porque ela viveu no Japão e ela viu como as mulheres sofriam, tendo que acordar cedo e sendo submetidas ao marido, e não poder nem sequer escolher o marido com quem casar, e nem muito menos se separar. Foi a Beate, essa senhora aqui, que através dessa visão e o poder de tradução dela, ela colocou a 14ª emenda no Japão. Lindíssimo, né? Naquele momento de 1946 e 47, quando foram promulgadas essas leis de igualdade no Japão, através das forças de ocupação norte-americanas, só existia teoria de igualdade entre mulheres e homens. As mulheres nem tinham direito a voto. E foi implantado no Japão graças a essa mulher aqui, que morreu em 2012, para ver se dava certo. E deu certo. Entre homens e mulheres. Eu não podia deixar de fazer essa menção a Beate Shirota, grande tradutora. Enfim, eu penso, o material é penoso, temos muito que conversar, sabe? Porque isso aqui que eu mostrei, que eu penso, é só uma pontinha do iceberg de um problema até muito maior. A começar, que eu penso, porque tu não encontra quase nada de material gráfico. Que eu digo assim,
vídeos. Esse vídeo foi um especial. Esse videozinho que rodou aqui, que mostrei as favelas, por exemplo, ali da década de 60, foi produzido, nem sequer foi produzido pelo canal Cultura do Japão, o NHK. Foi uma emissora, uma produtora exclusiva que produziu em cima dessas pessoas. Eu decidi não trazer o prefeito de Osaka, que ele se declara publicamente Burakumin. Eu não decidi não trazer justamente para evitar que babacas, sempre tem, né? Babacas comecem a... o prefeito de Osaka, ele é Burakumin, e começa a discriminar ainda mais. Por isso que eu decidi omitir disso. E vocês não sabem como é difícil de conseguir esse material gráfico, como é difícil trilhar esse caminho. É espinhoso, é duro, é ruim. Eu que sou o investigador, que estou pesquisando, me sinto muito ruim, muito mal por ser a pessoa que está trazendo esse material, porque aí é muito tênue aquela coisa de informação e discurso de ódio. É muito difícil às vezes de separar uma coisa da outra. Vocês me entendem? Eu estou aqui para informar, com a missão de informar, mas facilmente eu posso ser colocado como um cara que está discursando ódio na internet. Entende? Sou o cara que está tentando propagar ainda mais discriminação e preconceito. Entendem, Copenchas? Como é brabo? Cuidado, viu? Certo? Eu posso ser colocado, ser condenado, ser crucificado como preconceituoso, e vocês também. Viu? Muito cuidado, tá? Que a gente está no Japão, a gente está lá trabalhando no Japão, como muitos que estão, que a gente não consegue enxergar essas pessoas. Entende? Os Burakumin, não enxerga eles. Mesmo porque são ocultados. Eles são, desde antigamente, eles vivem naquela vida de eles são obrigados a se manterem escondidos. Eles não podem declarar abertamente que são, porque sofrem discriminação e preconceito. Já não deixam de, não, aqui tu não é bem-vindo. Não te dou trabalho, não te dou casa. Sabe? E ainda por cima, existe um rumor que jamais vai ser exatamente confirmado, mas é um rumor muito, muito forte, que não tem evidências, né? Mas é um rumor muito forte que justamente no período Meiji, na reforma Meiji, 1867 em diante, foi criada uma lista, sabe? Uma lista com os nomes de 600 famílias que seriam eta, que seriam impuros. E essas listas começaram a rodar nas empresas japonesas para jamais dar emprego às pessoas que têm esses nomes aqui. Que eu não vou dizer o nome dessas pessoas, é claro. Entende? Essa lista teria passado por atualizações e ainda rodaria até hoje nas empresas japonesas. E aí sim, aí é puro boato. É possível sim que tenha existido, quase que com certeza sim, existiu sim. Uma lista criada pelo governo japonês para definir quem eram as famílias buraco. Eu estou falando buraco, parece nosso buraco em português. É que buraco em japonês, com KU no final, quer dizer assentamento, sabe? E esse nome é uma palavra, esse buraco é uma palavra moderna por causa dos assentamentos, favelas. Povo das favelas. E também esse povo também é designado pelo termo eta, os impuros, os sujos. Falar um pouco, né, porque é uma coisa que eu mesmo tenho um conceito bem formado. Até onde devemos levar a nossa curiosidade? Até onde é curiosidade leviana e onde começa realmente o interesse real que ajuda de verdade as pessoas? Vocês me entendem? É uma coisa que eu não tenho uma linha bem definida sobre isso. Mas eu queria pelo menos colocar isso para a gente pensar. Certo? A curiosidade, ela é efêmera, sabe? Ela é vazia e ela vai nos levar a lugar nenhum? Ou essa fagulha de curiosidade vai nos levar a um lugar melhor, a mais igualdade, a mais justiça? Eu não sei. E o principal motivo, né, Copenchas, vendo o que acontece no Japão com os invisíveis, a minoria invisível que representa 3% dos japoneses, buraco, eta, a gente fala muito da gente mesmo. A gente acaba reconhecendo muito os padrões de nós mesmos. Porque se no Japão é totalmente invisível, oculto, velado, jogado para debaixo do tapete, e mesmo assim a discriminação continua ainda sendo dolorosa, ainda hoje em dia, como é que nós estamos? Como é que nós estamos, Copenchas? Precisava colocar isso. A gente precisa pensar profundamente. Dá uma olhada no Japão. Dá uma olhada na Índia. Se expressar, sabe, se espelhar bem nesses países e olhar para o nosso próprio quintal.
Porque tá brabo, cara. Tá brabo. Aqui no Brasil tá complicado. Nós que somos descendentes de japoneses, sabe, descendentes de orientais, sofremos um pouco de discriminação, sim. Mas é bem menos, né, gente? Bem menos. Sabe? Mas no país que existe discriminação pro time de futebol, sabe? Eu fico pensando, poxa, quando é que vai parar de ter discriminação só porque é mulher? Entende? Até onde vai ter isso? Só por causa dessa cor da pele, por causa de posição social, porque tem dinheiro, porque se veste bem, porque tem um carro, porque tem casa própria, não tem casa própria. Qualquer coisa é discriminação no Brasil. Até onde vamos ter isso? Não sei.